Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, já aqui numa manhã novamente, para a gente poder estar aí adorando a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Quero fazer uma oração com os irmãos e estar lendo um versículo para termos o pão diário de hoje. A paz do Senhor, Adriana. Deus abençoe, amada, que tem me ajudado aí com muito carinho e que você vai pondo aí, ela tem posto pedido seu, né, da sua oração. Nós estamos orando também pela mãe do Douglas, da missionária Sônia, né, presbítero Douglas, né, talvez ter que operar, mas nós estaremos aí num clamor hoje especial por ela, em nome de Jesus. De todos aí que a Adriana tem posto, né, porque aqui para me lembrar é difícil, né? Mas a Adriana tem a sua memória boa. E se você também tem alguma gratidão a Deus, de alguma vitória, e quiser aí anotar, né, para escrever, e a gente relatar aqui, a gente relata a sua bênção para a glória de Deus. Dentro do padrão a gente sabe dar o testemunho, tá bom? Então eu quero ler hoje 1 João, capítulo 1, versículo... eu vou ler o 9 e o 10. Né? E vou continuar a aula de ontem, porque ela acaba sendo assim muito... É muita coisa com relação ao perdão e a gente vai entendendo cada vez mais. Então, o sentido de Deus, faltou algumas coisas e eu preciso estar relatando. Então, o perdão liberta. Ontem foi o perdão fonte de vida. Hoje o perdão liberta, traz a libertação, né? Então, eu vou ler aqui, primeira carta a João, a cartinha lá perto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Fazemos uma oração, enquanto aí vai entrando os irmãos, enquanto vai participando, você vai compartilhando, avisando aí, né? A Adriana já faz isso aí, vai compartilhando, avisando que a gente já está ao vivo, para poder assim fazer uma oração diária, né? Uma oração de clamor, de cura, libertação, mas com o pão diário, né? A qual Deus me deu, eu fiz esse propósito com Deus de estar trazendo, né? Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus aí, diaconisa Valquíria representando aí todo o Ceará, todo o povo, a missionária, a família toda, né? Missionária Socorro, que está no trabalho, que gosta de estar nessa live, a nossa missionária Sônia Menezes e tantos aí, né? Em nome de Jesus, quero agradecer aí o amor dos irmãos, porque vocês são os missionários, missionárias de Deus. Todos somos missionários, né? E nós, com certeza, estaremos levando o amor do Senhor Jesus, né? Então, para a gente antecipar, né? Não esqueça de hoje que teremos o culto, né? O culto com a palavra de Deus nessa quarta-feira, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós glorificamos a Deus pela sua graça e misericórdia, pela sua palavra. Então hoje está
é um trabalho que tem sido para a igreja com as mulheres, porque muito elas têm se dedicado, muitos são fortes, né? Perdão aos irmãos, né? Elas são muito fortes, dedicadas, e eu, sabe, eu senti no coração de, pelo menos o culto de quarta, botar na direção do trabalho as mulheres. Então a bispa está dirigindo esse trabalho, e aí tem as pregadoras, pastora Simone, missionária Cláudia, missionária Lucimar, e várias, né? E as outras, mas elas estão aí encabeçando o trabalho para a glória de Deus. Então, se fosse você hoje, eu pegaria os amigos, irmãos, quem você puder, e trazer, porque tem sido bênção para a glória de Deus. Deus tem usado tremendamente a bispa Lenice, as irmãs, né? A pastora Simone, todos para a glória de Deus, para nossas vidas. Então, é o perdão. Ontem o tema foi fonte de vida, e hoje o perdão liberta. O perdão traz a libertação. E a gente vai ler o Efésios, capítulo 1, versículo, Efésios não, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel. Mas a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia ela é alcançada quando nós nos arrependemos. A misericórdia de Deus ela não funciona de forma alguma sobre o homem quando o homem é injusto, porque assim é injusto eu odiar, é injusto eu me pôr diante de Deus, pedir perdão, dizer, Senhor, não que a gente não vá falhar de novo, mas numa situação, numa área da nossa vida, que a gente volta ao pecado. Então, o apóstolo Pedro foi muito duro com respeito a isso, porque ele sabe que toda a questão da salvação, ela estava para o sangue remir o pecado, estava na questão do perdão. E se não tivesse tido essa ação do perdão, estaríamos presos, algemados, acorrentados, que é assim que fica o homem preso. É uma coisa espiritual que só que tem visão espiritual vê. As correntes nos pés, muitas vezes na mão, a vida da pessoa não anda, a vida da pessoa, às vezes parece que prospera. Nós não podemos medir por bondade, nós não podemos medir alguns pontos que é principal, que é necessário. Nós não podemos medir as pessoas por bondade, por falar manso, não podemos medir pessoas por prosperar somente. Nós não podemos medir isso. Por isso que Jesus disse, pelo fruto conhece a árvore. Então, a pessoa tem que deixar. Eu não posso chegar diante de Deus, entreguei a Jesus Cristo a minha vida, então ele perdoa todos os nossos pecados. Zero, é o momento que nós confessamos o nome de Jesus publicamente, que a igreja é o testemunho de Cristo, a palavra tem que ser cumprida com o testemunho para Satanás saber que a pessoa confessou. Então, dali para trás, tudo foi anulado. Passa uma borracha, fica uma folha em branco. Só que eu não posso, não deveria, poder pode, o homem tem livre arbítrio, tem liberdade total, eu não deveria voltar àqueles pecados. Então, a prática da idolatria, a prática da prostituição, a prática do roubo, a prática do engano, a prática da mentira, a prática da infidelidade, né? A pessoa dá uma palavra, né? E depois não cumpre aquela palavra. É como se fosse nada. E para Deus é o que se fala, é aqui. Jesus disse, o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai. Olha a profundidade da coisa. O que contamina é o que sai, não o que entra. Então, o que a gente põe para fora é que é o perigo.
Então são vários pontos essenciais, às vezes simples, né? Às vezes a gente não é ladrão, mas pega um parafuso na empresa. Ou a gente engana uma pessoa que ia pagar X, vai pagar tanto. Ou a gente não cumpre com o pagamento com uma pessoa. Tudo isso está dentro da transgressão. Pecado é transgressão diante de Deus. Né? Agora, todos nós transgredimos. A gente luta para não transgredir. Deus conhece a consciência, a intenção chamada do coração. A intenção. Deus conhece. Às vezes a pessoa erra por... Aconteceu. Mas quando a pessoa planeja, ela sabe que tem que perdoar, ela sabe que tem que ter cuidado com aquilo, porque aquela pessoa não teve totalmente culpa, deu uma falha, errou, né? Ou uma criança errou. A gente tem que entender isso e trazer com amor. O amor é que vai estar acima de tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, nas cartas a 1 Coríntios, no capítulo 12, ele fala de toda a analogia do amor, dos dons. Mas ele, quando chega no 13, ele põe o dom do amor como supremo. O que ele está falando? Ainda que eu desse fazendas, ainda que eu desse toda a riqueza, ainda que eu morresse, ainda que eu falasse em todas as variedades de língua, tivesse interpretação de língua, tivesse dom de cura, dom de libertação, dom de conhecimento da palavra, dom de ciência da palavra, ele engloba tudo. Não tem esse negócio que a pessoa sabe demais versículo na cabeça e sabe a Bíblia toda, mas não põe em prática a vida de Deus. É lixo para Deus. Fica em zero. Então, o melhor de tudo é obedecer. A palavra diz em 1 Samuel, capítulo 16, 17, se não me falha a memória, depois acharemos. O melhor do que sacrificar muitas gorduras é obedecer. Que se obedeça a Deus. Então, é simples assim. A nossa ansiedade de querer cobrir os nossos pecados, que a gente diz, não, mas a fraqueza me leva a pecar. Irmão, Deus não olha assim. Deus olha como um pai ou uma mãe que corrige um filho, uma filha. Então Deus não olha assim. Deus olha, eu te dei, por isso que a graça, ela é favor imerecido. Porque a graça é favor imerecido, por isso que ele deu de graça. Aí ele diz, agora se esforce. Agora o reino de Deus é conquistado por esforço. Então eu vou lutar. A gente pode falhar, errar, cair, acontece. Se cair, a palavra diz que não ficará prostrado, porque Deus é fiel. Mas o que é cair? Né? A gente tropeça e cai. Você não quer cair. Você está atento para andar pela rua, pela calçada. Aí você desatenta um pouquinho, tropeça e cai. Você levanta. Você, puxa, machuquei o pé, machuquei o dedo, puxa, desatenção. Mas foi sem querer aquilo. Agora, o que Deus honra com relação ao pecado, e perdoa e limpa totalmente, é a intenção do coração. Então, aquilo que tanto que os nossos pecados anteriores ele não leva em conta. Ele diz assim, era ignorância. Você era ignorante à fé. Ignorante ao conhecimento da verdade. Mas quando nós conhecemos a verdade, não dá para ficar indo e voltando com o mesmo pecado. Isso é perigoso. Isso pode Satanás abrir a brecha para Satanás agir em várias áreas na nossa vida. E age, e fica lá, e está lá dentro. Porque tem demônios que eles não se manifestam à vista do homem. É uma coisa tão espiritual e por isso que só sai com jejum e oração. E não é só por jejuar, porque o jejum precisa ser jejum consagrado. Agora, jejum, que a pessoa volta ao mesmo pecado e pede perdão, e jejua, é um perigo, pode até ficar. Eu vi pessoas ficarem
perturbadas por causa disso. E são, né, aquela... Eita Deus, nós estamos aqui, ó. Então, a pessoa não atenta. O simples é obedecer. O simples é o primeiro passo. A obediência. Senhor, eu não quero mais esse pecado. Me ajuda. Aí, a graça de Deus nos dá o Espírito Santo. Quando Jesus está na ida, ele sabe que o homem é fraco. Então, ele disse, vigiai, a vigilância, e orai, porque a carne é fraca e o espírito está pronto. Ou o espírito está pronto e a carne é fraca. Por quê? Porque o espírito, se for, Jesus ajudou com o nosso espírito, nós temos força, buscado, orado, jejuado, lido a palavra, mas nós não temos força 100% da carne. Então ele dá o ajudador, chamado Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós temos que recorrer a ele. Então na hora que eu vou cometer um delito, vamos botar aqui um exemplo, eu vou cometer um delito porque a minha cabeça não está boa, eu estou irado, eu estou coisa, eu vou revidar, eu vou coisa, é a hora que você tem que clamar, é ali que Deus entra. Senhor, eu não quero pecar, Senhor, eu não quero agir assim, eu não quero agredir essa pessoa, mas ela está me agredindo, então eu peço perdão por ela e perdão por mim, Senhor. E o Espírito Santo, então Jesus está... aqui não dá muito tempo, né? Jesus está na sua ascensão. Inclusive eu tive lá em Jerusalém, no lugar da ascensão de Jesus, exatamente o local, acho que a Adriana aí teve também, Adriana Flávia, e eu não me lembro, e na primeira vez, e aquele local ficou um local de uma igreja, né? E o local exato disso foi aqui que Jesus subiu ao céu, ao alto, e os seus anjos vieram, acolheram e falaram, né, também, cuidado, ajudaram ele, e ele disse que ele ia para o Pai, ele precisava ir, que era a hora, né, que ele ia preparar lugar. Olha coisa linda, preparar lugar, que se ele não fosse, nós não poderíamos ir com ele. Então o local de vida eterna, ficar claro, não está inaugurado. É só por Jesus. A salvação foi dada, mas ainda haverá cumprimento. Esse é o primeiro ponto. O outro, ele diz assim, não vos deixarei órfão. Bom, ele fala da casa de meu pai e tal, mas eu vou pular direto para ser mais rápido. Não vos deixarei órfão. João 14. Depois você lê. E aí, Evangelho de São João. E aí, ele diz, não vos deixarei órfão. O que ele está dizendo? A sua carne vai lutar, você tem dificuldade de estar num plano material, e eu sei que você veio a mim, eu te dei o perdão, limpei os seus pecados para trás, agora nós temos contas a acertar daqui para frente. É igual as dívidas. Vamos botar aqui uma dívida da companhia de água, de luz, qualquer um que seja de gás, não condenando nenhuma empresa. Mas o exemplo, você tem aquelas contas, você atrasa e aí eles vêm, te pune e corta a água, corta ali, e você vai o quê? Vai lá, você está sem condições de pagar a sua dívida. Você vai lá na companhia e faz um acordo, diz assim, olha, eu vou pagar parceladinho, coisa. Bom, eles acertam tudo, liga a sua água ou luz e você vai pagando. Se você comete novamente o delito de não pagar, não pôde pagar o acordo, corta de novo, anula tudo. Então, o acerto da companhia vai ser daqui para frente. O seu erro diante de não poder pagar, que foi uma consequência, se por acaso ou não, se intenção ou não, vai ser anulado aqui quando sentar e fazer um acordo. É a hora que eu oro para Deus, que eu cheguei para Jesus para aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, e aí meus pecados viram uma folha em branco, alvo como a neve, limpa, minha alma fica limpa,
Ah, mas aqueles negócios que me aconteceu, a alma fica limpa. Ou nós cremos em Jesus Cristo, ou nós fazemos nulo a cruz de Cristo. Esse é o maior problema. Então eu gosto muito da libertação, que é a área que Deus me chamou por causa do meu ministério, de ter me tirado, ter me feito renunciar dentro do Gogá, com 3 demônios que incorporavam. Então, eu quero ser bem claro nisso, que as pessoas às vezes não conhecem testemunho e dizem, ah, mas o apóstolo fala aí. Não, eu falo com causa de conhecimento. Eu não falo coisas alheias, loucura não. Agora, não aceito os que estão resistindo, porque sua alma e o seu coração quer aquilo, e não concordam com o apóstolo. Por que não concordam? Porque o diabo quer que a pessoa se afaste e ela fique com aquele desejo, com aquela coisa. Aí ele vai entrar. É por isso que o pecado ele é gerado. E por isso que eu costumo chamar de avó da morte, é o pecado. Quer dizer, é que depois de consumado gera a morte. Então o pecado vai gerando e quando consumado gera a morte. Então torna-se avó do pecado. Então, quando veja bem a questão da conta, quando eu começo a pagar a conta, eu estou coberto por aquilo que foi acertado e perdoado de não ser punido, de não perder o acesso à minha luz ou à minha água, não é assim? Ficou tudo acertado, mas eu tenho que cumprir. Então a vida cristã é a mesma coisa. Quando eu chego para Jesus, Jesus, eu roubei, eu matei, eu prostituí, eu adorei a ídolos, eu fiz tantas coisas que te desagradam e agora eu descobri aqui, eu descobri, fui orientado pelo Espírito Santo que tudo isso está errado. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, diz Paulo. Porque eu tenho que conhecer dessa Escritura com o Espírito. Eu não posso extinguir o Espírito, que é um perigo, senão fica a leitura de homens. E não há revelação divina. Então, eu chego para Jesus, e aí Jesus limpa todos os meus pecados, o Senhor perdoa e tal. Limpou, acabou, foi, era, está lançado no mar do esquecimento. Os teus pecados já não me lembro mais. É assim que Deus faz, e não lembra. Jesus Cristo é o filtro. Quando você chega no filtro de água, e de um tempo de uso que está limpando a água, aquele filtro, você tira, ele está cheio de sujeira. Você limpa e vai ficar melhor para purificar a água. Assim é Jesus na vida do crente. Ele é o filtro diante de Deus. Então, quando Deus olha lá de cima e me vê, ele olha através de Jesus, porque eu estou num plano de pecado. Eu não posso, por isso que o apóstolo João diz que aquele que disser que não tem pecado faz Deus mentiroso. Olha que profundidade. Faz Deus mentiroso e logo a palavra não está nele. Não está na pessoa. Olha que coisa profunda. Ela pode dizer a palavra, ela pode falar o nome de Jesus, ela pode falar do sangue de Jesus, ela pode falar de tudo. Por isso que você vê a loucura e diz, mas a pessoa foi curada lá na boca daquela pessoa e eu sei dessa transgressão. E outros falam que essa pessoa transgride. E o exemplo, o que Jesus disse? Pelo fruto conhece a árvore. Então, se a pessoa tem ódio no coração, pode ser docinha para falar, pode ser docinho para falar, pode ser amoroso, aparentemente, mas tem que ver o que está no fundo dessa pessoa. E o ódio que essa pessoa tem, que não perdoa as pessoas que erram à sua volta, que erra consigo, que não perdoa verdadeiramente. Então, se nós não perdoarmos, quer dizer, perdoar não é andar, perdoar não é aceitar, perdoar é assim, sabe, não querer o mal. Não, eu não ando com essa pessoa, não chegar perto de mim, eu estou aí, temos que ver. Por isso que Jesus disse, o fruto você conhece a árvore. Senão a gente vai para a lama junto, a gente vai mergulhar ou ter peso de consequências sem necessidade. Sem necessidade. Escuta o que eu estou te falando. Isso é experiência própria. Mas eu não vou em detalhes, não. Você vai tomando o que é para você.
Olha, se nós daqui para frente temos uma vida cristã regrada, a nossa vida é regrada. Então, daqui para frente, ao momento que houve o que zerou a minha conta de pecado com Deus, agora o anjo está com o caderninho e a caneta na mão. Porque eu ainda não fui pro plano da salvação. Eu estou no plano terreno. Nós não podemos nem endemonizar tudo, porque toda a culpa é do diabo. Tem coisa que a gente faz que ele cruza o braço e diz: olha, isso aí também não foi eu que fiz, não. E é assim mesmo, ele é acusador e ele gosta de acusar. Então ele tanto acusa de um jeito como do outro. Isso é ele. E pode ver que quando a pessoa ela peca, ele vai induzindo, vai. Quando a pessoa mata a outra, rouba a outra, engana a outra, mente, prostitui, faz alguma coisa, ele pula fora e diz: ó, aí ele deixa na mão. Ele não vai te ajudar a dar a mão, não, porque o dom dele é o mal, o dom dele é o ódio, o dom dele é te jogar. É pelo contrário, é a inveja, é jogar a minha alma nas trevas. Esse é o dom de Satanás. Está nele, é raiz nele. A palavra Satanás quer dizer adversário de Deus. Então, aquilo que transgride é contra Deus. O anticristo, existe um que se junta pela besta. Eu não vou entrar em escatologia agora, eu vou dar uma aula de escatologia novamente. Vou voltar a dar umas aulas. A besta, o falso profeta e o anticristo, ele se junta numa pessoa. Mas tudo aquilo que é contra Cristo é anticristo. Tudo aqui não é ele na ação exclusiva, em domínio, em domínio, né, espiritual, o anticristo. Mas tudo aquilo que é contra a palavra de Deus e contra Cristo é anticristo. Entendeu? Então, a minha vida cristã é acertada. Aí fica lá o caderninho. Aí, opa, voltou de novo hoje, hora tal. Por isso que vai ter, por isso que é importante eu dizer isso, você atentar. Por isso que o que vai abrir primeiro no dia do juízo não é o livro da vida. Porque vai ser um segredo de Jesus e ele sabe quem está e quem não está. Mas para a justiça de Deus, né, que não é injusto, e que a justiça está com ele, a fidelidade está com ele, então Deus abrirá primeiro o livro das obras. Mas a obra não salva, diz o apóstolo Tiago nas cartas ao Tiago. A obra não salva, para que ninguém se vangloria. Mas a obra me dá galardão, me dá prêmio. Quer dizer, é como aquela pessoa que corre, chega na vitória, ela recebe a medalha, uma de ouro, outra de prata, outra de bronze, mas recebe, ela é condecorada porque ela venceu, que seja o terceiro, o segundo ou o primeiro lugar. Ela é condecorada. Então, quem vencer, todos que vencer, haverá um prêmio, mas segundo as obras. Alguns vão ser salvos, mas não vão ter prêmio. Poxa, ser condecorado por Jesus na hora do prêmio, dizendo, vai, aí ó, abre os livros das obras, vai ser aquele momento de silêncio, haverá silêncio. E Jesus vai dizer para o anjo: olha, Gabriel, manda abrir o livro das obras aqui, senhor Luiz Carlos. Aí vem eu, porque ele não vai chamar título, não. Apóstolo, título não vai para o céu, é aqui para trabalhar. Ninguém foi ungido para fritar batata na testa. É para ter responsabilidade, porque a unção capacita, ensina, mas a responsabilidade é minha. É eu que tenho que ter responsabilidade com a minha vida cristã, como obreiro e como salvo. Como salvo, eu tenho que ter responsabilidade. Os desejos estão aí, a vontade está aí, a vontade de pecar, ela vem. Somos humanos, né? Mas aí a gente
Tem um ajudador que antes era difícil na lei, mas na graça tem o ajudador e o clamo, aí ele vai, geme com gemidos inexprimíveis diante do trono e diz, Pai, não é só para ganhar carro, casa, não, o principal é a salvação. Vai cair, ele vai ajudando, vai tropeçar, vai cair dentro daquele buraco, e ele dá a mão para livrar, que se chama livramento. Às vezes a bala vai atingir, ou a pessoa vai roubar, e Deus faz desviar, ou vai ter aquele acidente de carro, e o Senhor faz não ir naquela hora, e a gente fica nervoso, eu quero ir agora, parece que tudo está impedindo, e é Ele lá no céu dizendo, não, se for agora vai ter um acidente, o inimigo já jogou uma cilada, mas eu vou fazer tudo para impedir. É Deus ajudando, o Espírito Santo é o ajudador em tudo, mas assim também quando a gente vai pecar. Mas o que a gente tem que fazer para não... o que é pecado? O que é transgressão? Então é fazer. Paulo diz que a pessoa olha a respeito do casamento. Eu vou falar uma coisa aqui, porque isso está dentro da área de perdão diante de Deus. Ó. Respeito do casamento. Ó. Se amor ser virgem e não se casar, faz bem. Se não me falha a memória, é Romanos 7. Faz bem. Depois eu vou ler com calma. Se, quer dizer, o jovem também quiser não casar, mas o que ele traz é que a pessoa não deva fazer isso, porque a lei de Deus é que o homem se casa. Mas se vai servir, veja bem, servir ao Senhor, dedicar ao Senhor, aí faz bem. Mas se for ficar na situação que porque nós somos um ser biológico também, nós não somos um ser com asa voando como antes, nós somos terreno. Então nós temos a necessidade de comer, de beber água, de namorar, de fazer todas as nossas necessidades, tudo. E isso são... O corpo funciona como não é uma máquina, mas funciona como um relógio, uma máquina. Então tem que ter todas as funções funcionando, senão dá distúrbio. Isso acontece com todo mundo, com os homens, com as mulheres. Então ele diz, se você não se contém, não se abrase, case. Então o sexo não a dois, marido e mulher, não é pecado diante de Deus casado. Por que tem que passar pelo cartório? Por causa da lei. Por causa da lei. O pecado aviltou por causa da lei. Quer dizer, veio a lei por causa do pecado. Por causa da desobediência. Estão obrigados a passar por lá para que Satanás não chegue diante de Deus e diga assim, ó, tá vendo ela? Ó, tá em fornicação. Ó, então a gente como igreja está na graça e cumpre a lei. Então, olha, passa pelo cartório, traz o documento, aí a gente abençoa aquele casamento. Então, depois que está abençoado, o padrão daquele casamento é lutar para estar dentro do padrão bíblico, porque sempre os dois, nunca três, nunca quatro, nunca diferente, nunca... Entendeu? Então, são coisas simples, é igual a oportunidade. Pô, se eu ganhasse mais um pouquinho. Outro dia eu dei R$12 para feirante, porque é assim, né? Quando você ganha aquele dinheiro, ou vê aquele pacote de dinheiro, você é tentado, não tem quem não é tentado. Não tem, né? Mas se a pessoa tem caráter, aí é caráter que a pessoa tenha, diz assim, puxa, aquela nota de 100 é de alguém aqui, eu vi cair daquela mão. Ô moça, olha seus R$100. Entendeu? É seu, caiu aqui agora, eu vi. Agora, se você achou, aí não há julgo. Mas aí eu dei os R$2 e fui andando. Aí a moça gritou, ô moço, ô senhor. Aí eu já me vi que eu tô ficando velho. Ô senhor, ô tio, gritando. Tudo que ela podia, gritou. Eu não sabia que era comigo, mas o moço falou assim, olha, é com o senhor lá. Aí eu virei, ela disse, vem cá. Ela falou, o senhor me deu quanto? Eu falei, dei 2. Ela falou, o senhor me deu R$100. E eu dei a nota de 100.
pensando que era 2. Eu levei para a feira como se fosse 2, porque às vezes é a vista da gente, né? Eu não vejo, às vezes, numa foto, às vezes eu olho aqui, começo a olhar, tá bom meu óculos, mas eu estou com a vista, já tem que refazer de novo, já estou com a vista ficando curta. Eu sem o óculos, nem pronto, embolou tudo, não leio nada. E às vezes fica com dificuldade, é o normal da idade, né? E ela chamou, eu olhei para ela, comprei tudo que eu podia comprar. Eu falei, olha, eu vou comprar mais coisas, obrigado, moça. Ela falou, senhor, toma cuidado, o senhor está dando R$100 por 2. Eu peguei. Então são certas coisas que vão acontecendo na vida da gente, já para a idade, que é difícil de se adaptar, não é fácil não, viu? Você se sentir que você chegou na idade, eu corria, jogava bola, eu pulava, eu saltava, virava cambalhota, e agora tem a coluna com problema, tem joelhos doendo, você não lembra as coisas, né? Eu já deixei 2 vezes o carro ligado, fiquei na feira 1 hora, quando voltei o carro estava aberto, ligado. Falei, meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Aí eu estou tomando, a irmã passou uma vitamina para mim, eu sinto que a minha memória começou a melhorar um pouco. Então, às vezes eu olho, eu vejo o rosto diferente, às vezes eu posso não ler direito, e é difícil a gente aceitar, e quem está perto do lado sofre, porque não aceita, às vezes. Está lendo errado, está não sei o quê, e a gente sofre com isso, porque você diz, puxa, né? Eu que sou tão enérgico, eu sempre fui muito ativo, mas amém, isso é vida. Vamos voltar ao pecado. Então agora minha vida está anotada diante de Deus. Ele diz assim, pecou e errou, o apóstolo João, se confessarmos, mas é preciso ter, olha, não esquece da intenção. Se eu pedir perdão, mas daqui a pouco eu quero fazer de novo, não está perdoado diante de Deus, eu não creio. Pela palavra, senão nós fazemos Deus mentiroso. E a gente fica numa situação que diz assim, não, mas não, ou deixa ou resolve. É fácil para Deus. Ou deixa ou resolve. Resolve a situação. Então, quando eu cheguei diante de Deus, diante do Senhor, eu tenho testemunho. Eu me casei com 20 anos para 21, por causa de situações. Deixei uma faculdade para trás que eu passei para o estado do Rio de Janeiro, 6 Gran Rio. Passei, eu estudava muito, não tinha curso particular, era muito difícil. Não tinha um livro, eu pegava com os colegas, mas estudava muito dia e noite, porque eu dizia, vou mudar de vida. Eu não posso ficar nesse patamar de vida, porque eu achava uma injustiça, mas eu sabia que não dá para me resolver o mundo, e eu não tinha orientação nem acesso político, nada. Então eu disse, eu vou no meu, fazer o meu, que cada um fizer a sua parte um pouquinho, alcança, conquista, e Deus vai ajudar, né? Deus ajuda, não cai do céu um baú de ouro, não cai, nunca vi. E também não dá um dízimo, e ele vem a bênção vai multiplicar. O pouco vai fazer transbordar. Mas esse negócio do conto de fada que dá para ganhar 1000 vezes mais, isso é conversa fiada. Bom, eu, por carga d'água e lutas espirituais terríveis, não convém falar, perdi tudo, lutei, tive empresa, casamento, foi tudo por água. E cheguei para Jesus com a minha esposa, que é a Lenice, bispa Lenice hoje. Chegamos do mundão, pagodão, do mundo. Eu nunca tinha sido crente. E vou para a igreja todo contente, porque agora houve um milagre. Eu não aceitava Jesus de jeito nenhum. Bom, essa parte espiritual, vamos pular. Bom, Deus entrou com poder, me deu visões, agiu com anjos, para ajudar, porque o inimigo ficou muito furioso, era coisas, acontecimentos terríveis. Isso é para você entender. O que meu pastor fez? Luiz, ora, leia a palavra e ora. Ele falou, não precisa de mais nada. E muda a tua vida. Sai do pecado, sai do erro. Aí, ele disse, é o que vai libertar a tua vida e vai te dar bênção, e vai te estabilizar diante de Deus. Agora você
anda uma vida de nova criatura. Lembra lá 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Está dentro do perdão aí. O perdão capital, em que Jesus venceu, diz, ó, está pago todos os teus pecados. Mas agora a lei, a graça se torna mais rígida que a lei. Porque agora eu tenho um acerto diante de Deus. Bom, eu errei, falhei, por falhar, peço perdão, ele perdoou. Tudo bem, na minha caminhada de cristão. Mas eu erro, peço perdão. Eu erro, peço perdão. Eu erro, peço perdão. É um perigo. É um perigo. Por isso vai abrir o livro das obras e eu poderei não estar no livro da vida. Vai ser depois do livro da vida. Então, primeiro o livro das obras. Lógico que quem vê que foi servo bom e fiel, recebeu o galardão, diz, quando aquele livro lá abrir, eu vou botar meu nome, vai cantar aqui a pedra do meu nome. Vai! Porque a palavra diz que, inclusive, estará escrito numa pedra mesmo. Eu não estou fazendo analogia com bico, não. É pedra mesmo. Porque a palavra diz isso. E aí vai dizer, se eu peguei o galardão, com certeza eu fui agradecido por ele, que é o Senhor do Senhor, sacerdote dos sacerdotes, santo dos santos. Para quem ele apareceu, irmão, não dá para falar dele. Eu posso pecar, posso errar, posso fazer o que for. Mas quando fala dele, de Jesus, eu posso ser chato, pode ser o que for. Mas quando fala de Jesus, não tem como meu coração quebrantar, porque eu sei o que ele fez. Eu sei que ele fez socorrer. Ninguém socorre um ser humano com os miolos todos no chão, todos, não é? Porque tem que alguém diz assim, que uma vez deu testemunho, a moça disse, caiu um pouco, né, do miolo dele, né, caiu um pouco. Aquilo ali é para botar incredulidade no que você está testemunhando. Eu disse, não, caiu praticamente tudo, porque caiu toda, mais de 70%, inclusive o médico falou isso, da massa cefálica caiu ao chão. A mãe pegou, porque ela pegou com a mão, que na hora que aconteceu, ela correu e jogou tudo dentro da cabeça. Então, 10 médicos disseram, não tem o que fazer. Ele tinha só o sistema nervoso, já foi, acabou, vocês têm que aceitar. Só que o médico, que eu abracei com ele, pedi ele para que socorresse, ele falou, eu vou assumir diante do diretor do São Camilo e vou operar. E eu vou tentar, mas é impossível. Você está falando aí que Deus vai... Eu não era crente, e ela era. E Deus já correu e falou com ela quando aconteceu. Correu dentro do banheiro, enviou um anjo, falou com ela. Isaías 43, 10, se não me falha a memória. Não temas, eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu vou resolver isso aí. Irmão, só Deus pode resolver a situação. Ele está de pé porque Deus pôs de pé. Os médicos são maravilhados com isso. Diz, olha, aí tem questão que é lá direito, lá diz que, irmão, um ferro de 82 quilos, como um dormente de um trem, 3,5 metros, cai do 20º andar, estoura 2 muros e arranca um pedaço da caixa craniana e joga miolos para fora. Irmão, aí depois você vai estudar, vai ver que o cérebro tem 5 válvulas e que uma delas foi junto. Irmão, eu não vou discutir o que é fé, porque creia quem creia. Então, quem olha, se creu, creu. Se não creu, amém. Mas só sei que eu crio, só sei que ele se apresentou para bispo, se apresentou para mim e socorreu, que eu não crio. Eu dizia, isso não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Mas ele, quando quer... Oh, aleluia! Agir na vida da gente, ele vai fazer maravilhas. O que nós precisamos é ter gratidão, sabe? É ser simples diante de Deus. Agora a gente fica lutando, é como o meu pastor dizia assim, é como o burro que atola. Porque o burro, ele tem a mula, né? A mula tem o casco fendado, é oco embaixo. A mula. E aí, quando ela entra no charco, os cascos prendem, ela pode ficar atolada. Então, a gente vive uma vida atolada porque quer. E na mesma consequência, você vê que não muda. Você pode ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos no Senhor e a mesma coisa. Diz, mas orou
aquele fogo caiu, a alegria desceu, encheu minha alma. E aí, amanhã está tudo de novo, tem que orar de novo, tem que libertar de novo, a alma está presa, a vida está amarrada, num lado vai bem porque um lado a gente tem um conserto com Deus. Cada área da nossa vida faz parte do perdão a Deus, cada área. Quando chegamos para Jesus, é englobado tudo, mas depois o caminhar cristão, a área financeira, se não dizima, tem dificuldade, se não obedece à igreja. A área espiritual, se não obedece o seu pastor, não obedece, como diz a palavra de Deus, que é o que geme pela vossa alma, se não se orienta com ele, mas deixa o seu pecado, porque Deus tira, volta, aí volta pior, porque Jesus, quando põe a mão na mulher adulta, Jesus, hoje nós vamos ficar o dia inteiro, para quê? Jesus, amanhã eu continuo. Jesus, quando põe a mão sobre a adúltera, mulher adúltera, se não falha a memória, é João 10, eu não lembro ali, não, mais para frente um pouquinho, ou 4, depois a gente lembra, de porta que está lá. Ele põe a mão nela, naquele momento que os homens vêm para jogar pedra nela, porque pegaram ela no ato de transgressão sexual, e eles vêm com a pedra, mas eles vêm, ali vem Satanás junto, porque Satanás é acusador. E Satanás fala na boca deles que amavam a Deus e conheciam a lei. Veja bem, e Jesus estava no chão, riscando com os dedos na areia, e ele chega e diz assim, olha, a lei de Moisés não diz assim, que se a mulher for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada? A lei de Moisés. Jesus está lá, riscando no chão, na areia. E aí eles insistem. E aí, Senhor? Mas não se esqueça que por trás disso está Satanás acusando e querendo que Jesus errasse e transgredisse, porque ele queria saber se esse era o Salvador mesmo, porque veio muito. E você vai entender. E isso Deus não deixou ele saber, não. Aí vai saber na hora certa, na hora que pisar a cabeça dele, lá que foi pisado. Aí Jesus ergue os olhos para eles e diz assim, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E ficou lá e voltou a escrever com os dedos no chão. Talvez ele escrevia assim, todos que estão acusando, tudo pecador faz e acusa os outros. Talvez ele estava escrevendo isso, porque não diz a palavra que ele escrevia com o dedo. E aí eles atiraram a pedra e foram, um por um, jogando a pedra fora. E olhou para eles, quem não tem pecado, né? Eu acabei de pegar uma outra mulher ali e agora eu estou aqui com essa aqui, jogando pedra nela. Entendeu? Como a coisa é clara com Deus. E aí Jesus fica. Daqui a pouco a mulher está ali, temente, ela foi condenada pela lei à morte. Jesus a livrou da morte. Mas ela está ali, ela pensa assim, se eu sair daqui, eles vão me pegar de novo. Eles vão me matar. E matavam mesmo. Todos eram mortos, as mulheres, diante dessa situação. Pedrejadas. Então, era uma espécie de condenação na lei. Aí Jesus, escrevendo, volta a escrever, talvez ele dizia assim, a mulher, os acusadores foram embora, a mulher vai ser perdoada se ela deixar os seus pecados. Talvez ele falava isso, mas se ela deixar, talvez ele escrevia lá e ela está lendo. Daqui a pouco ele olha para ela e diz assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz, nenhum, Senhor, nenhum me condenou. E ele disse, nem eu. Mas não acaba. A condição dessa mulher viver uma vida cristã e salva, e ser limpa a alma dela, e o coração dela, porque a gente fica muito na prisão da alma também, que a alma vai estar presa, chegou em Jesus, a alma tem que ser solta em nome de Jesus. A corrente cai, as algemas caem, e a gente fica numa luta desgraçada, porque não confia em Deus. Fica presa a alma assim.
mas porque a gente não crê que lançou sobre ele todo o mal que estava sobre nós. Essa é a diferença. É isso que meu pastor me ensina. Luiz, não precisa, pastor, eu preciso que faz uma equipe de... Não precisa, Luiz. Vem para a igreja, ouça a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Leia a palavra de Deus ao momento que você puder. Faça orações ao momento que você puder, sempre. E deixa o teu pecado. A alma está livre. Eu preciso pegar isso para o mundo, eu preciso gritar isso para o mundo, que a igreja está ficando, vivendo hoje, peca, e hoje, peca, e hoje. Aí Pedro foi muito duro, ele diz assim, quem volta ao pecado é como a porca, recebe aí, que volta ao despejador de lama. É porque é bom receber chave de ouro. Recebe aí em nome de Jesus. É como a porca que volta ao despojador de lama. Ele está falando porca. E depois fala como cão. Aí o cão é pior para o judeu. Aí fala, é como o cão que volta ao próprio vômito. Quer dizer, vai lá e come aquele vômito. Aquela coisa nojenta, cheia de bicho que saiu, porque o estômago não aguentou, e jogou aquilo tudo para fora. Vômito, aquela coisa fedida, mal cheirosa. E aí come aquilo tudo de novo. É assim, cada área eu peço perdão, eu tenho que consertar. Então é a área financeira, é a área da obediência, é a área do amor, é a área do relacionamento com a igreja, é a área com relacionamento com os irmãos, é a área com relacionamento do pastor. Não adianta. Né? A gente às vezes ouve conselhos alheios, mas não ouve conselho da palavra e do pastor que está na igreja. Por quê? Porque estamos cegos. Somos com olhos e cegos. Por quê? Porque o pecado, o apóstolo Paulo diz que quando a gente chega na graça, o pecado não tem mais domínio. Então perdeu o domínio. O pecado volta a ter domínio quando eu continuo no pecado. Algumas brechas abertas, algumas áreas ficam abertas. Eu vou abrindo. Aí lembra dos R$2? A moça poderia ter sido ela que me dava na feira os R$100. O que eu faço? Na hora o coração queima, né? Vou sair correndo porque peguei R$100. Oh, glória! Glória não. Tem que devolver, dizer, olha, a senhora me deu quanto? A senhora ia me dar 2. Eu dei 2. Não, a senhora está me dando R$100. Devolver. Você olha um homem que ganha pouco como um gari, a pessoa acha, no outro dia eu estava vendo, aquilo é caráter. Aquilo não tem nada a ver se ele quer melhorar de vida, mas o caráter dele, achei esse pacote de dinheiro, sabe, eu não sei o que eu faço com esses dólares, não é meu, é caráter. E ele quer, se a pessoa é muito rica, dá para ele, compra a casa para ele, porque, sabe, não se acha quase esse tipo de pessoa. A mulher achou no outro dia no lixo, só que tinha um endereço, a outra achou as contas com o dinheiro, tinha 300 e poucos reais, 300 e poucos reais, e aí estava lá a conta. O que ela fez? Pegou o endereço, foi em casa, ligou, a moça disse, pelo amor de Deus, era o dinheiro do meu pagamento, se eu não pago essas contas, já estou com uma atrasada, você está entendendo? E aquela mulher, quando ela ouviu isso, ela disse, olha, eu senti que eu tinha que te devolver, eu paguei, já está aqui, está pago as suas contas, a mulher pagou a conta. Oh, Jesus, me ajuda, Senhor, ajuda a igreja, é simples, irmão, para não enganar o outro. Engana o próximo, pega o dinheiro emprestado e não devolve. Não paga, deixa a pessoa com ira no coração. Isso é pecado de morte. É um perigo se não acertar. Torna-se morte porque é uma repetição. E se não acertar diante de Deus, Jesus vai ficar, poderá ser que seja salvo na outra. Enganando o próximo. Não, quer dizer, não dá satisfação, não está nem aí com as coisas. Sabe, crentes, pastores que cumprem, não paga, prega a palavra, não dizima e prega dízimo.
Às vezes a gente erra, mas a gente tem que acordar para isso. Isso traz o mal para a nossa vida. Aí em outras áreas arrebenta tudo, não sabe o que é. Diz assim, poxa, mas está tudo arrebentado, eu não consigo felicidade, eu não consigo alegria. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Deus está sendo infalível. Jesus Cristo agora precisa que eu fique de cabeça para baixo, com a cabeça no prego, para entrar na minha mente os pregos, sabe, com o peso do meu corpo, para me jejuar, porque senão não vai dar. Ou senão eu tenho que deixar a Coca-Cola. Ai, irmão. Eu não creio nisso. Vocês, irmão, me perdoem, mas eu não creio nisso. Eu creio no que eu aprendi. Olha que era 3 demônios que incorporavam no meu corpo e mataram gente dentro da minha família. Mataram e eu entendi que eu tinha que mudar. Então, para de matar. Acabou, Satanás, você perdeu. Mas para isso tem que ter uma posição. Não é assim, não. O reino de Deus é conquistado a esforço. Eu vou parar aqui. Amanhã eu continuo de novo essa mensagem do perdão, porque senão nós vamos ficar quietos o dia inteiro. Depois você lê Provérbios 25, 21 e 22. Eu quero fazer a oração com você. A palavra diz que por causa disso há muitos fracos e doentes. Mas não é doente de carne, não, porque carne fica doente. Então Jacó não foi homem de Deus. Ficou cego, ficou velho. Então Abraão não foi homem de Deus, morreu. A sentença é para todos. A gente tem que diferenciar as coisas diante de Deus. É simples assim. É amar Jesus, ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Não, eu já li a Bíblia hoje, não preciso ir no culto. Olha, cuidado, tá? Olha o que é transgressão. Transgressão não é só ir ali e satisfazer a carne, não. Transgressão não é só pegar o dinheiro e roubar, não. São várias coisas que a gente, às vezes, transgride a desobediência. Não há obediência ao pastor, não há temor com o irmão, amor ao irmão. Isso tudo é desobediência. Vamos orar? Em nome de Jesus, Deus está nos ensinando, sabe por quê? Porque chegou um momento que a igreja, ela está doente. O evangelho, o cristianismo está enfermo, doente. Sabe por quê? Porque se a gente não fiar a cabeça dentro do prego, Jesus não é. Se não sair o joelho no milho, a gente não é abençoado. Irmão, em nome de Jesus, jejue pela sua alma ser salva, sabe, para parar as obras do maligno. Jejue para isso. Jejuar para casamento, jejuar para comprar carro, jejuar... irmão, pelo amor de Deus. Eu vou trazer a mensagem sobre o jejum também, porque acho que assim aqui eu fico mais tranquilo, o Espírito Santo me inspira melhor. E eu quero orar com você agora e dizer sobre o perdão. E amanhã eu vou falar sobre Caim. Sobre Caim. É muito pouco pregado sobre isso. Sobre Caim. Eu estou te falando, filho de Adão, irmão de Abel. Eu vou pregar amanhã sobre Caim. E aí você vai ver que o perdão de Deus é muito maior. Né? Às vezes, nas minhas orações, eu gosto muito de falar isso para o Senhor. Senhor, o teu perdão é maior que meus pecados. Nos perdoa. Que os pecados da humanidade nos perdoa. Porque a gente é falho. Nós não podemos nunca achar que estamos perfeitos. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu quero nesta hora, Senhor, se esta palavra que tem vindo de Ti, Senhor, tiver alguém agora com a enfermidade, pode ter até que operar. Pode ter, Senhor, já o relato médico. Tira essa enfermidade, Senhor. Dá sinais de Ti, Senhor. Pela Tua misericórdia, ainda que eu não seja, Senhor. Senhor, nós não merecemos, somos dignos de desatar Tuas sandálias, Senhor. Mas, Senhor, sabemos que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador, que Tu deu a vida por nós, sabemos que temos pecado, mas que Te pedimos perdão, Senhor, e queremos deixar para alcançar essa misericórdia. Senhor, entra agora,
se esta palavra tem sido para nos libertar, para nos curar, para nos sarar de tanto mal que está sobre a igreja, sobre o povo, a qual tu chamou por nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Senhor, que nós sejamos agora limpos pela tua palavra, mas que haja limpeza na cura, cura da carne, cura da alma, que sejam abertos, tirados os tampões dos ouvidos, e que os olhos possam ver as coisas espirituais, e os ouvidos possam ouvir as coisas espirituais, e possa, Senhor, chegar ao temor, à obediência, que é o princípio de tudo que a tua palavra diz. O princípio da sabedoria. Pode saber a Bíblia inteira, a história do mundo inteiro, mas sem obedecer não é nada. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Senhor, nos ajude neste temor, a ter o temor, a pararmos antes de que vamos cometer, a voltarmos, Senhor, ao princípio do teu evangelho, para que possamos, Senhor, fortalecer o nosso espírito. É para isso o jejum, é para isso a oração, Senhor, para que sejam salvos pessoas, para que sejam libertas pessoas das garras daquele que se chama adversário. Eu declaro a cura, eu declaro que a porta se abra, se houver, Senhor, obediência, temor, escancar as portas naquele que pede, Senhor, seja do amor, seja financeira, do trabalho, Senhor, faz, seja espiritual, para ter graça, força, Senhor, porque tua misericórdia é o fator de não sermos consumidos. Eu declaro agora uma palavra sobre todos, amor de Cristo, amor de Deus, amor sobre todas as coisas, amor nos corações. Faz as almas livres agora, Senhor. Se tiver que cair agora, que caia agora por terra. Toda prisão na alma, toda prisão no espírito, toda corrente nos pés, nas mãos. Agora o amor de Jesus Cristo invade o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê? Se você ouvir essa palavra, né, que o perdão liberta. Ontem a primeira frase foi o perdão fonte de vida. Hoje o perdão liberta. Amanhã vai ter outro título, Deus vai me dar, sobre o perdão. Nós vamos pregar, falar sobre Caim. Então, se você ouviu essa mensagem, e você bateu em tantas portas, e você quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, está aqui um ex-cambono, um ex-espírita. Está aqui quem tinha demônios no corpo. Está aqui quem conhece sinais e milagres do Senhor, né? E que viu muitos milagres, né, na minha jornada. E também aprendi que o meu jejum é para consagrar meu espírito, para que minha carne tenha força, para que minha carne não peque, para que minha carne pare de pecar. Esse é o verdadeiro jejum. As demais coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são, a gente não crê nisso, acrescentadas. Se fosse acrescentado, a gente fazia o que era certo, e aí seria acrescentado. As coisas materiais ficam fáceis quando a gente obedece. Deus te abençoe, fique na paz. Às 20 horas hoje, o culto com a nossa Bispa Lenice, Pastora Simone, Missionária Cláudia e as missionárias que tem aí, Missionária Simone, Missionária Lucimar, e todos que estão ajudando nesse trabalho, o Bispo Edson, que tem ajudado com muito carinho, dando apoio, né, porque os outros trabalham. Deus abençoe vocês. Rua Murilo Furtado, 849. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.